É sempre um prazer maravilhoso estar aqui com você. E hoje nós vamos conversar sobre tom de voz. Dando continuidade à nossa sequência de explanações sobre a nossa voz. Nós já aprendemos que a voz, ela vem das nossas pregas vocais, tem influência da nossa cavidade nasal, é uma questão fonoaudiológica, então o cuidado com a voz, ele é muito necessário, principalmente para as pessoas que querem comunicar melhor. Então a saúde da voz é necessária. Tanto que a gente vê os cantores fazendo nebulização antes para ter lubrificação, para ter umidificação do sistema pulmonar. Então cuide da saúde pulmonar da sua voz. Mas, saindo do campo técnico, a gente vai falar agora sobre o tom da nossa voz. A maneira como a minha informação é projetada e interpretada. Porque você sabia que um tom de voz muda tudo? A maneira como você trata alguém. Você já foi mal interpretado ou tido como grosso simplesmente porque estava alterado? Pois bem, é este cuidado que nós precisamos ter. E para isso, eu quero dividir os tons de voz em 5. Obviamente que existem outros, mas para ficar didático, 5 tons que são mais utilizados na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, na nossa vida interpessoal. Vamos lá. O tom de voz assertivo. Esse tom de voz é muito utilizado em apresentações de trabalho, em seminários, em reuniões de empresa, porque ele tem a ver com firmeza, com convicção de ideias. O tom de voz assertivo, persuasivo. Ele tende a ser mais alto, mais projetável, mais enérgico e mais técnico, principalmente porque eu preciso ter cuidado com as informações que eu estou levantando. O tom de voz empático, que as pessoas estão cada vez mais perdendo. Sabe aquela conversa difícil? Você não pode ter uma conversa difícil de maneira arrogante ou prepotente. Esse tom de voz, ele vem da necessidade de ter empatia pela nossa sociedade, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Você precisa ter cuidado para noticiar o falecimento de uma pessoa. Por que você precisa ter cuidado? Porque você precisa ter um tom de voz acolhedor. Deixa eu parar para pensar por quê? Porque você precisa ter empatia. E empatia não é você se colocar no lugar do outro apenas. Na minha vertente, empatia vai além disso. Empatia é você reconhecer que o outro é o outro. E não ser egoísta. Não é apenas sentir a dor do outro. É agir. É conseguir ser ponte ao invés de ser muro. Quantas pessoas estão criando muralhas umas com as outras? A gente está num país cada vez mais doente do ponto de vista emocional. As pessoas sorriem e, na verdade, estão abismadas por uma tristeza. Você sabia que uma palavra mal interpretada, um tom de voz muito assertivo, muito fora, em um contexto errôneo, pode acabar com o dia daquela pessoa? É a realidade. Nós não sabemos o nível de fluidez de alguém. Por isso cabe a nós termos bom senso e saber estreitar as nossas relações. Tom de voz neutro. Esse particularmente é o que eu menos gosto. É o tom de voz que você não demonstra nem razão e nem emoção.
você se torna um ser humano meio que apático. Mas é necessário. É o tom de voz que você usa para pedir um pão na padaria, para você usar em situações triviais do seu dia a dia. Técnico. Apenas estou utilizando a minha habilidade de falar. Não estou pensando muito no como falar. Mas o tom de voz neutro, no mundo corporativo, no mundo acadêmico, pode destruir pessoas e pode afastar relações. Por isso que eu preciso ter muito cuidado. É quando eu digo um sim, quando eu digo um não, quando eu atendo um telefone. Tom de voz inspirador. Esse daí é o meu favorito, particularmente. Eu acho que utilizar a nossa voz para inspirar. Lembra aquela conversa que eu falei? Para ser ponte, para motivar, para ir além. Então, você consegue inspirar as pessoas. Muito presente em discursos motivacionais, em leituras de textos, em frases poéticas. Porque o tom de voz inspirador, ele é mais encantativo. Ele vai muito para uma esfera poética. É quase que um romance do viver. Por isso que é fascinante, porque, principalmente que eu gosto de escrever, é um dos tons de voz que eu mais gosto de utilizar nas minhas apresentações, por exemplo. Tudo bem, um curso, uma formação formal, não dá para ser inspirador o tempo todo. Por isso que eu preciso ter um equilíbrio entre a assertividade e a inspiração. Sabe o que é a capacidade de inspiração? Justamente. Inspirar-se, compreender-se, motivar, estimular. Por meio da minha voz. A minha voz, ela pode transmitir desânimo, ela pode transmitir tristeza, ela pode transmitir abatimento, ela pode transmitir desistência, mas ela também pode ser utilizada para ser uma escada para as outras pessoas subirem. Isso é um fascínio que a gente tem no mundo da comunicação e por isso que a gente precisa compreender o quanto que a oratória é interessante. Porque a oratória por si só, a arte de comunicar por si só, já é inspirador. Então, se você tiver um tom de voz inspirador, também bem utilizado, amarra o raciocínio e não tem como dar erro. E vamos para o último tom de voz, que é muito necessário na nossa vida também, que é o tom de voz descontraído. Sabe aquele tom de voz que você usa quando você está com seus amigos, brincando, conversando, trocando aquela relinha, fofocando não, porque fofoca não é legal, né? Fofoca pode ser antiético, pode dar confusão. Mas você pode ter um tom de voz assim, leve. Você não vai soltar uma frase super formal. Você pode cometer alguma gíria. Você pode não ligar no cadenciamento das informações. Não se preocupar metodicamente se está no contexto, se precisa ter ordem, início, meio e fim. Sabe aquelas regras robustas do mundo da oratória? Você não precisa se preocupar quando você está com seus amigos, não. Quando você está lá naquela piscina. Será que em pleno dezembro, nas suas férias, pense aí, você vai querer, tá todo formalzinho, sabe aquela pessoa que vai de roupa social pra praia? Existem pessoas que são técnicas e formais na praia. Eu costumo dizer que quando eu estou num momento de descontração, eu estou num momento de descontração. Eu brinco, eu converso alto, eu rio. Porque ali eu estou, vamos pensar na técnica da palavra, descontrair. Olha o prefixo desse. O que é contrair? Se fechar. Quando eu descontraio, eu solto. Eu solto a criança que está dentro de mim. Você sabe que nós estamos, inclusive, quando eu estou gravando esse vídeo, no mês da criança. Você sabia que existe uma criança dentro de você que precisa viver? Não deixe morrer, não. Brinque, converse. Não se leve tão a sério. Às vezes é importante para ter o chamado equilíbrio na nossa vida.
Tudo precisa ter equilíbrio. Se você for assertivo demais, você se torna um chato. Se você for empático demais, você se torna uma pessoa facilmente manipulável que só liga para as pessoas. Se você for neutro, nossa, fulano de tal é extremamente neutro. Não tem opinião própria. Ó, a cinese da palavra. Ah, só sou inspirador. Ah, lá vem o coach. Olha o que as pessoas vão pensar. Só é descontraído. Não leva nada a sério, não tem seriedade. Que credibilidade esse profissional vai passar? Então é esse equilíbrio que a gente precisa se adaptar. Porque comunicação é isso. Comunicação é ter a capacidade de me adaptar com as pessoas, com o público. Porque o mesmo tom de voz que eu vou utilizar, o mesmo jeito de me expressar, que eu vou utilizar para uma palestra, por exemplo, para adolescentes, não vai ser o mesmo tom de voz que eu vou utilizar para uma palestra para adultos. Essa adaptação. Porque a comunicação, ela não é sobre mim. A comunicação não é sobre falar difícil, jogar não sei quantas palavras assim. Não. A comunicação é sobre estreitar laços. É sobre provocar o pensar das pessoas. E para provocar o pensar das pessoas, você precisa falar na linguagem delas. Eu espero que você nunca esqueça disso. É uma das primeiros tópicos. Não é sobre impressionar. É sobre conectar. E essa conexão, ela precisa ser voltada para o público. Não é que você pense exageradamente no que o outro vai pensar de mim. Mas você precisa pensar, a minha mensagem precisa chegar da maneira mais clara possível. Para que a gente tenha clareza, para que a gente tenha coerência. Principalmente, para que a gente entenda o outro. Eu não vou falar para um aluno em um tom agressivo. Quantas pessoas se sentem travadas porque tiveram um ambiente opressivo? O tom de voz muda não só a minha apresentação em um palco. O tom de voz, ele se reverbera na minha vida. Como é que você tem falado com seus filhos? Será que com as pessoas que são fora do seu nicho familiar, você é super educado, a gentileza em pessoa, e com seu filho você usa um tom de voz arrogante? Será que você é super educado com seus amigos e com a sua mãe, com o seu pai, com o seu cônjuge? Você é extremamente agressivo? Não sabe utilizar da empatia? É um cavalo? A gente precisa ter mais cuidado, porque o relacionamento interpessoal precisa melhorar. Para você se tornar uma pessoa fácil de lidar. Não tenha orgulho de ser uma pessoa difícil de lidar, não. Seja fácil de lidar. Tenha adaptação, tenha maleabilidade. Porque o mundo precisa que você se adapte. Euclides da Cunha, no livro Os Sertões, utiliza de uma metáfora. Viver é adaptar-se. Viver é rasgar-se e remendar-se de novo. Então, rasgue-se, remende, adapte-se para as pessoas que estão ao seu redor. A aula é sobre tom de voz, mas eu quero que você viva uma vida com uma comunicação mais assertiva, mais coerente, mas que você se torne também um ser humano melhor. E se eu conseguir te provocar nisso, eu vou ficar muito feliz. Não esqueçamos do nosso pedido de sempre. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, deixe nos comentários o que você está achando dessa sequência de aulas. Se está fazendo sentido para você. É sempre um prazer inenarrável estar aqui. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada pela atenção. E uma salva de palmas para você que está até aqui. Vamos juntos até o fim. Eu quero que você faça um exercício. Lembra que a gente tem nossas lições de casa. Você vai prestar atenção em como você está se relacionando com as pessoas. Você vai treinar o seu tom de voz. Você vai examinar. Você vai fazer uma coisa que eu chamo de
Escuta ativa. Você vai parar e vai ouvir as pessoas não para responder. Você vai ouvir as pessoas para entender. Porque você precisa entender isso. Você só vai ter assertividade, empatia, neutralidade, inspiração e descontração se você souber ouvir. O bom comunicador precisa ser um bom ouvinte. E curso de oratória está recheado pela internet. Mas a gente não tem um curso de escutatória. Porque as pessoas estão cada vez mais surdas e voltadas para si mesmas. Isso é um câncer que a gente precisa trabalhar dia após dia. Mas isso é assunto para outra ocasião. Teremos uma sequência de aulas terminando essa questão da voz. Falaremos de timbre, falaremos de entonação vocal. E na semana que vem nós vamos começar a fazer atividade prática. Elaboração de discurso, tá? Para você ir praticando e aprimorando. Quanto mais você pratica, melhor você fica, porque não é dom, é prática. E eu confio que praticando, você vai se tornar o seu maior triunfo. Lembra que eu falei? Faça do seu medo palco para o seu maior triunfo. E eu espero que você esteja conseguindo fazer isso. Me deixe te ajudar, mas também me ajude a te ajudar, meu amor. Enfim, converso muito, como você pode perceber. Tchau e até a próxima aula.